acho até interessante que a gente inicie a nossa rodada de conversas que traz aqui os ângulos que são explorados por governistas, independentes e opositores na CPI da pandemia. Hoje foi o dia do depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e ele deixou a sessão da CPI depois que teve um bate-boca com o senador Jorginho Melo, e aí foi o senador seguinte a perguntar, o senador Eduardo Girão, que vem aqui agora conversar com a gente. Foi bem na vez do senador Eduardo Girão que ele falou, não, acho que eu vou embora, tá bom, já falei demais. E o senhor nem conseguiu concluir as perguntas. Muito bem-vindo novamente ao CNN 360, senador. Antes de falar desse momento anticlímax, eu queria que o senhor avaliasse o que Witzel apresentou até o momento em que quis ali permanecer na CPI. Muita gratidão, Daniela, gratidão a todos vocês da CNN, boa tarde. Realmente, o que nós vivenciamos hoje foi um escárnio, né? Acho que foi assim, se tinha alguma autoridade moral essa CPI ainda, eu acho que perdeu hoje. Porque a questão do Witzel, que me deixou falando sozinho, né? E eu estava calmamente fazendo colocações, muitas perguntas que tinha ali preparado, passando a noite toda estudando, mas a gente tem que voltar algumas horas antes, porque quem ainda está assistindo essa CPI, e a gente percebe que a credibilidade dela na opinião pública tem caído dia após dia pela agressividade, pela manipulação, mas quem ainda está acompanhando a CPI viu hoje. Quem não acompanha mais, eu peço que veja hoje, porque eu tenho 80 requerimentos, Daniela, nessa CPI, para ouvir pessoas do governo federal, dos estados, municípios. Mas um dos principais, que eu sempre falei desde o início da CPI, era do Dr. Carlos Gabas, que é diretor executivo do Consórcio Nordeste. A CNN é muito assistida no Nordeste brasileiro e lá tem um escândalo que é conhecido como o escândalo da maconha, o calote da maconha, porque foi comprado por 48 milhões de reais pagos antecipados, e esses respiradores nunca chegaram, 300 respiradores. E a gente estava na expectativa hoje de que os colegas autorizassem, até porque, Daniela, 82%, olha esse dado, não sei se você tem aí, foi até curioso, 82% da composição da CPI, que são 11 senadores titulares e 7 suplentes, sabe de onde? Do Norte e Nordeste brasileiro. Então, eu esperava que a gente fosse aprovar para procurar investigar a corrupção. É a primeira vez que a CPI se propunha a investigar a corrupção durante 1 mês e meio de trabalho, mas não deixaram. Inclusive foram chamar senador que nunca tinha votado nessa CPI, que nunca tinha sequer aparecido na CPI, porque um outro titular não estava, para simplesmente derrotar. Nós perdemos por 6-4 e a gente fica com essa dúvida. Por que tanto medo de investigar o Consórcio Nordeste? Eu acompanhei a rejeição à convocação do Carlos Gabas, né, que foi ministro nos governos do PT e depois atuou como secretário aí do Consórcio do Nordeste, mas acho que a do Wellington Dias ainda está de pé, né, senador? Então, dá para perguntar também, que é o atual presidente do Consórcio Nordeste. Eu vou abrir a palavra para o senhor. Diga. Ele atua ainda. O doutor Carlos Gabas, inclusive, assinou as notas de transferência desses 48 milhões. Eu mostrei o documento hoje, você acompanhou a sessão. Sim. Inclusive, o prédio é aí em São Paulo, Daniela. Está aqui o prédio, ó. A sede dessa empresa ligada à indústria da maconha é um prédio residencial, nem comercial é. E ele só tem 2 notas fiscais. Essa empresa, em anos de trabalho, só tem 2 notas fiscais. Muitos indícios de ser uma empresa de fachada, e eu não sei porquê, mas vou continuar lutando. Você tem razão, o governador Wellington Dias deve vir aqui, ele é o atual presidente do Consórcio Nordeste, mas ele não está vindo por isso. Ele está vindo porque o estado dele foi visitado pela Polícia Federal, Piauí, e é isso que ele está vindo explicar. Mas eu vou pedir a convocação, aliás, já tem requerimento meu para a gente ouvir o governador da Bahia, Rui Costa, que era o presidente do Consórcio Nordeste nessa compra, no mínimo, nebulosa.
Maravilha, senador Girão. Vou pedir agora aquela sua colaboração para a gente poder trazer os nossos analistas aqui dentro do espaço de tempo que a gente tem, que é limitado e igual para as pessoas que a gente ouve aqui. A gente começa com ela, Renata Agostini, nossa dama de copas, direto de Brasília. Veio para o púlpito aqui para todo o nosso público poder ver o senador e a Renata. Renata, com você. Senador, boa tarde. Os senadores do G7, o grupo de oposição e de independentes, disseram que viram uma frente promissora de investigação na CPI com o depoimento de Wilson Witzel. A linha para olhar, então, as organizações sociais que operam lá no Rio de Janeiro e também a situação de hospitais federais. O senhor concorda? O senhor apoia essa frente de investigação? Eu apoio tudo que seja para a gente buscar a verdade. Tanto é que todos os requerimentos, quebra de sigilo bancário, fiscal, eu apoio. Mas o que a gente está vendo aqui diariamente, e as pessoas estão já entendendo o jogo, quem ainda acompanha essa CPI, é, por exemplo, esse G7 que se combina na noite e vem e atropela todo mundo que está, os independentes, os governistas, e a gente viu hoje o jogo combinado que foi, né? Porque o governador Wilson Witzel passou lá horas, 3, 4 horas, respondendo às perguntas do relator, que parecia uma jogada ensaiada, como a gente diz no jargão do futebol, né? Com muita cordialidade, deixando ele falar à vontade, e na hora de fazer perguntas sobre os desvios de verbas públicas nessa época de pandemia, o que não é apenas corrupção, é assassinato, ele simplesmente parou de falar e foi embora, né? Então, quando interessa ao relator e ao presidente da CPI o que o depoente está falando, o que interessa, o que eles querem ouvir, está tudo bem. Quando começa a coisa a descambar para o outro lado, que é rastrear, porque, olha, nunca teve, isso é fato, senadores de oposição, governistas, senadores independentes, nunca faltou dinheiro nessa pandemia, né? Foram centenas de bilhões de reais, nunca se teve tanto investimento na área de saúde. Mas a gente viu aí, só a Polícia Federal foram só 70 operações durante a pandemia. Para você ter uma ideia, hoje, nessa questão do consórcio Nordeste, que eu acho assim o ápice da manipulação que houve nessa CPI, o próprio relator Renan Calheiros, que tinha dito no Twitter, no dia 23 de abril, que se tivesse alguma coisa relacionada ao estado do filho dele, que é o governador do Alagoas, ele iria deixar de votar, iria se declarar impedido. E eu cobrei isso hoje, senador Renan Calheiros, por favor, o senhor disse que não ia votar, não vote essa questão do consórcio Nordeste, porque envolve o estado do senhor, o Alagoas, mas ele foi lá e votou. Então, as pessoas estão vendo qual é o que está acontecendo nessa CPI. Isso é uma pena, porque eu acho que a gente pode cruzar muitos dados, a gente poderia fazer um trabalho importante, tanto de eventuais omissões e ações do governo federal, como também dos estados e municípios. Mas corrupção, definitivamente, não é a pegada dessa CPI. Diferente do mensalão, diferente do petrolão, Sim, que também prestaram um grande serviço ao povo brasileiro, desmontando um esquema institucionalizado de corrupção no Brasil.